Fósseis. Sabemos que os fósseis são os restos ou vestígios de organismos que viveram há muito tempo. Isso significa que deve haver diferentes tipos de fósseis. Para conhecer os fósseis, devemos buscar no passado, milhares e milhares de anos atrás. Mas onde podemos encontrar fósseis e como você acha que eles foram formados? A maioria dos fósseis são encontrados em rochas sedimentares. Mas como chegaram lá? Vamos descobrir. Organismos como plantas e animais que vivem em rios, lagos e oceanos podem ser decompostos ou se tornam alimentos quando morrem. Mas nenhum deles pode se tornar um fóssil. Para que isso ocorra, um organismo deve ser rapidamente enterrado, o que significa que deve ser rapidamente coberto por sedimentos. Isso diminui o processo de decomposição. Gradualmente, as partes frágeis do corpo se deterioram, restando as partes rígidas do corpo, como os ossos. Ao longo do tempo, muitas camadas de sedimentos se acumulam e, eventualmente, os restos do organismo se transformam em uma pedra dura, que é um fóssil. Às vezes, o organismo completo forma uma espécie de impressão ou molde oco. Isso é chamado de um molde fóssil. É uma imagem negativa do organismo. É como a impressão que você obtém quando estampa argila achatada ou plastilina. Com o passar do tempo, o molde é preenchido com minerais e forma um fóssil fundido, que parece exatamente com o organismo. Vamos usar o mesmo molde mais uma vez e preenchê-lo com gesso desta vez. Ao secar, este molde nos dará um fóssil fundido e ficará exatamente como o organismo. Um outro tipo de fossilização é aquele em que uma parte ou o organismo inteiro é preservado. Veja como ele pode ser formado. Algumas árvores soltam uma substância pegajosa chamada resina. Um inseto pousado sobre a árvore às vezes fica preso e coberto por essa resina. Ao longo de um período de tempo, a resina transforma-se em uma substância transparente, dura, chamada âmbar, e mantém o inseto bem preservado em seu interior. Além disso, o congelamento também ajuda a preservar um organismo, prevenindo a deterioração. Mamíferos como o mamute foram encontrados enterrados profundamente sob o gelo. Existe ainda outro exemplo de corpo fóssil. Antigos poços de alcatrão continham asfalto viscoso e sua superfície estava coberta de água e folhas. Alguns animais que chegavam até lá para beber água ficavam presos e eventualmente morriam. Os ossos desses animais mortos permaneceram perfeitamente preservados no alcatrão. Todos estes são exemplos de corpos fósseis. O inseto preservado na seiva, o mamute congelado no gelo e os ossos dos animais revestidos com asfalto, e eles são raros. Alguns fósseis são formados a partir de impressões ou vestígios de pegadas de animais. Digamos que um animal ande em lama macia e úmida, deixando para trás as pegadas. Às vezes, a lama permanece inalterada e, eventualmente, enrijece, tornando-se uma rocha. Isso é chamado de pegada fóssil. Agora você sabe como os fósseis são formados. Então, por que é importante estudarmos os fósseis? A razão pela qual estudamos fósseis é porque eles nos fornecem informações vitais sobre o meio ambiente, clima, plantas e animais que existiram há milhões de anos. Por exemplo, todos sabemos que as samambaias crescem em um clima úmido,
Elas não crescem em um deserto. Mas quando é encontrado um fóssil de samambaia em uma região desértica, o que isso indica? Isso indica que a região devia ter uma boa quantidade de precipitação no passado. Quando esses fósseis são comparados, eles também fornecem informações cruciais sobre a evolução das plantas e dos animais ao longo dos anos. O estudo dos fósseis é chamado de paleontologia. Não seria interessante se tornar um paleontólogo? Resumo: os fósseis são os restos ou vestígios de organismos que viveram há muito tempo. Às vezes, o organismo completo forma uma espécie de impressão ou molde oco. Isso é chamado de um molde fóssil. Com o passar do tempo, o molde é preenchido com minerais e forma um fóssil fundido que parece o organismo. Às vezes, ao longo de um período de tempo, a resina se transforma em uma substância transparente dura chamada âmbar, onde um inseto pode ficar bem preservado. Este é um corpo fóssil. Alguns fósseis são formados a partir de impressões ou vestígios de pegadas de animais. Estes são chamados de pegadas fósseis. Então, o assunto da aula de hoje são os recursos minerais. Então, antes da gente falar dos recursos minerais, se você observar aqui, nesse vídeo aqui, eu tenho uma cadeira, uma camisa, tem uma caneta aqui que eu uso para riscar os slides, tem um computador que eu estou usando para fazer essa aula. Então, todos esses materiais aqui eles foram construídos a partir de recursos que foram tirados da terra. E aí a gente vai entender melhor isso na aula de hoje, certo? Então, a extração de matéria-prima provoca intensas transformações no ambiente e na sociedade ao seu redor. Um exemplo é o que ocorreu na década de 1980, quando cerca de 120 mil pessoas passaram pelo garimpo de Serra Pelada em busca de ouro. Então, o ouro aqui é o nosso recurso aqui que a gente está falando, um recurso mineral. Então, aqui é no garimpo, o garimpo de ouro em Serra Pelada, Curionópolis, Pará, em 1986. Então, se você vê aqueles anéis, aquelas correntes de ouro, elas são tiradas aqui, tira primeiro a matéria-prima, para depois ser feito um processo para que possa ser transformado nos acessórios aí que o pessoal gosta de usar. Que outra foto aí, do garimpo de ouro, em Serra Pelada. Então, você vê esses trabalhadores aqui trabalhando sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança nenhuma. E a transformação que foi feita no ambiente aqui, porque ficou um enorme buraco, dá para ver aqui o pessoal cavando, o jeito que ficou. Os recursos obtidos da natureza e usados para construir os objetos, então, esses recursos aí que são obtidos na natureza e usados para construir os objetos e as construções, as casas, os tijolos, os cimentos. Então, esses recursos aí são chamados de recursos naturais, certo? Logicamente, porque eles são encontrados na natureza. Um exemplo aqui, o ferro é obtido em geral de um mineral denominado hematita. A hematita é formada por ferro combinado com oxigênio. Aqui está a hematita, um mineral do qual se extrai o ferro. Então é a partir desse mineral aqui que eles vão extrair o ferro. Os minerais a partir dos quais são produzidos materiais como o ferro e outros produtos com vantagens econômicas são chamadas de minérios. Então todo mineral que é retirado da natureza e se transforma em um produto com vantagem econômica, que pode ser comercializado, eles são chamados de minérios. Um exemplo é o ferro, o ouro, o alumínio, entre outros. Outros exemplos aqui. Outros exemplos de minérios explorados economicamente são a galena, essa pedrazinha aqui, um minério de chumbo, ela é a galena, um minério de chumbo, a esfarelita, que é fonte de zinco, essa pedra aqui então, ela é fonte de zinco,
a cassiterita, né, um minério de estanho, e a bauxita. Essa aqui é a que se obtém o alumínio, né? O alumínio aí presente nos copos, nas latinhas, né, de cerveja, de refrigerante, alguns refrigerantes, né, porque a maioria das latinhas de refrigerante são ferro. Em nosso planeta há vários depósitos naturais de minérios, são as jazidas. Então lá nas jazidas são onde eles conseguem retirar esses minérios, que é os depósitos naturais. É preciso ter indústrias para extrair e transformar os minérios em ferro, aço, alumínio e cobre, entre outros. A mineração ou extrativismo mineral é a atividade de exploração das jazidas. Então, essa atividade que eles estão fazendo aqui de explorar essa jazida, né, que é um depósito natural do nosso planeta, é chamado de extrativismo mineral. A gente precisa de indústrias para fazer a transformação desse mineral e aí transformar em minério, né, que é o caso aí do ferro, aço, do alumínio, do cobre. E essa foto aqui, a extração de minério de ferro em Congonhas, Minas Gerais, 2016. Essa mineração, né, ou esse extrativismo que está sendo feito aqui, ele precisa ser bem feito, né? Precisa ter bastante cuidado, porque se não for feito das maneiras corretas ou se ocorrer algum erro, isso aqui pode acabar prejudicando o meio ambiente, certo? Prejudicar a sociedade que pode vir aqui em volta. Você pergunta, mas como assim, professor? A gente pode citar aqui um exemplo, ó, que ocorreu em 2015, né, ó. Ocorreu no Brasil o maior desastre socioambiental do setor da mineração que se tem notícia. O rompimento de uma barragem de uma empresa de mineração em Mariana, Minas Gerais, provocou o lançamento de 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos no ambiente. A onda de rejeitos, composta principalmente de óxido de ferro e sílica, soterrou o subdistrito de Bento Rodrigues e atingiu o Rio Doce, causando prejuízo incalculável às populações humanas, à fauna e à flora. Os rastros de destruição atingiu o litoral do Espírito Santo. Então, olha só como é que ficou aí o distrito de Bento Rodrigues. Então, ó, com o rompimento dessa barragem de Mariana. Então, várias pessoas morreram também aí, ó, e além do prejuízo também no meio ambiente, né, aqui na fauna e na flora. Então, como a gente falou dos recursos, né, dos recursos naturais, no caso, os recursos minerais, a gente vai ver, falar também sobre esses recursos na questão deles serem renováveis e quando eles não são renováveis. Então, ó, como a gente viu nas aulas anteriores, as rochas e os minérios levam milhões de anos para se formar. O petróleo e o carvão mineral são outros recursos que requerem muito tempo para serem formados. Vimos também que o ser humano usa recursos naturais, como aqueles extraídos de rochas, né, que a gente já citou, em muitos produtos. Será que esses recursos nunca vão acabar? E aí, será que esses recursos aí nunca vão acabar? Tipo o petróleo e o carvão? Eles podem acabar sim, porque o que está ocorrendo? Da maneira que está sendo extraído, né, nós estamos pegando mais do que o nosso planeta consegue fabricar para a gente, porque assim, já que eles demoram muito tempo para se formar, então o que é que está ocorrendo? Está sendo retirado muito e não está dando o tempo necessário para se formar a mesma quantidade ou mais do que foi retirado. Ó. Então, ó, por essa razão, os minerais, o petróleo e o carvão mineral são conhecidos como recursos naturais não renováveis, certo? Então, porque está sendo retirado mais do que o planeta consegue fabricar para a gente, certo? Então, por isso eles são não renováveis. Então, uma amostra de petróleo, um recurso natural não renovável, e vagões de trem carregados com carvão mineral em Siderópolis, 2016. O carvão mineral é um recurso natural não renovável. E vamos falar dos recursos naturais renováveis. A espécie humana consome os peixes que pesca, mas os peixes que não são pescados se reproduzem e dão origem a outros indivíduos. Então, novos peixes podem ser pescados. Muitas árvores são cortadas
mas outras árvores podem ser plantadas substituindo as que foram retiradas da natureza. Por isso, as plantas e os animais usados em nossa alimentação ou para outros fins são, em geral, considerados recursos naturais renováveis. Então, eles são renováveis por isso, certo? Porque a gente pesca o peixe para se alimentar, mas os peixes que não foram pescados, eles vão se reproduzir, e aí vai ter mais peixe, né, para que possa ser pescado. No caso das árvores, né, que a gente pega lá a madeira, elas podem ser plantadas novamente. Então, esses aqui são exemplos de recursos naturais e renováveis. Só que eles são renováveis, mas eles também podem acabar, né? Se eles forem usados de maneira exagerada, né? Por exemplo, uma pesca excessiva, onde você pega uma quantidade de peixes assim muito, muito grande, que vai acabar ocorrendo é que esses peixes aqui, os mais comercializados, eles podem acabar entrando em extinção, porque os que sobraram foram uma quantidade muito pouca e não vão conseguir se reproduzir da maneira e consiga suprir as necessidades da maneira que está sendo pescada aqui. Então, se for usado de maneira bastante exagerada, eles podem acabar também. Então, esse cuidado tem que ser tomado também. Então, foi só a partir de 1960, né, que o ser humano começou a ligar mais para essas questões dos recursos naturais renováveis e não renováveis, certo? E cuidar mais do meio ambiente, já vendo que esses recursos eles podem acabar. Então, o que, é que pode ser feito, né, em relação a esses recursos? O consumo dos recursos naturais renováveis não deve ser, portanto, mais rápido que a sua reposição. É porque se for mais rápido que a sua reposição, por mais que eles sejam renováveis, mas se for mais rápido que a sua reposição, eles vão acabar. Além disso, a poluição e os desequilíbrios da natureza provocados pela espécie humana precisam ser controlados, porque contribui para a degradação do ambiente. Então, como foi o caso daquele acidente citado, como fugiu do controle, então acabou destruindo lá todo aquele ambiente, o que acelera ainda mais o esgotamento desses recursos. Por isso é preciso tomar medidas para evitar a poluição do ambiente e para recuperar as áreas degradadas, com fiscalização rigorosa por parte do governo. Então, outra coisa também que pode ser feito é a reciclagem, né? Então, por exemplo, a reciclagem de latas de alumínio em Taguaritinga, São Paulo, em 2017. Então, reciclar, né, esses recursos também eles vão ajudar muito para que não se acabe esses recursos e que nosso ambiente consiga repor mais do que a gente está usando. Então, a reciclagem aí também é um bom caminho. Essa foi a nossa aula de hoje. Bom estudo!